Olá, joinhas! Vamos retomar de onde nós paramos na última aula sobre tipos de predicado. É um momento atípico que nós estamos passando, mas então vamos lá para dar continuidade, beleza? Lembrando que predicado é aquele termo da oração que se refere ao sujeito, onde vai apresentar informações a respeito dele. Não podem esquecer de forma alguma que todo predicado, ele se refere ao sujeito. Ele vai estar dando informação a respeito do sujeito. E lembrando também que o predicado, ele tem o elemento principal, que é o núcleo. Esse núcleo, ele pode trazer de três formas, pode aparecer de três formas. No predicado nominal, no predicado verbal e ainda no predicado verbo nominal, que é o que nós vamos ver agora, cada um deles de maneira mais aprofundada. Então, vamos começar com o predicado nominal. É aquele onde nós vamos usar aqueles verbos de ligação que nós vimos anteriormente. Não podem esquecer que os verbos de ligação são ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer, tornar-se e andar. Esse andar não é locomoção, é o andar estado, como nós nos encontramos. Então, nós vamos ter, nesse predicado nominal, sempre tem que ter um verbo de ligação. Um desses verbos de ligação, quaisquer um deles. Não pode esquecer de forma alguma. Por ter um verbo de ligação, eu vou ter que ter um adjetivo associado a esse verbo de ligação. Esse adjetivo é tão somente uma informação, uma característica que nós vamos dar ao sujeito, onde ele será o próprio núcleo e ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Não podem esquecer também, de forma alguma, que o verbo de ligação ele vai fazer a união do sujeito com o predicado. Ele vai fazer esse elo, ele vai unir o sujeito ao predicado. Então, nós temos aqui os estudantes estavam furiosos. Eu tenho como sujeito estudantes e eu tenho o verbo de ligação estavam, que vem de estar. O meu adjetivo que eu tenho aqui, furiosos, ele vai ser o núcleo do predicado nominal e é propriamente o meu predicativo do sujeito, porque ele vai estar dando essa característica do sujeito e está sendo unido ao próprio sujeito através do verbo de ligação. Então, eu tenho aqui já bem mais especificado para vocês. No exemplo que nós temos o verbo ligação, ele tem a função apenas de unir o sujeito, os estudantes, ao predicado que estavam furiosos. No entanto, o predicado furiosos, predicativo furiosos, ele é o único termo que acrescenta informações sobre o sujeito. Então, se ele está dando uma característica, uma informação a respeito do sujeito, ele vai ser o predicativo do sujeito. Não esqueçam que o predicativo do sujeito é tão somente a característica que você dá a respeito do sujeito, ou seja, o próprio adjetivo. Daí você não pode esquecer também de que só tem predicativo do sujeito no predicado nominal pelo fato de ter verbo de ligação. Quando eu tenho o verbo significativo, que é o verbo de ação, eu não vou ter predicativo do sujeito, tá? Aí eu vou ter predicativo do objeto, que aí eu já vou ter um verbo de ação, um verbo significativo. Vamos para o predicado verbal. O predicado verbal, agora eu não vou ter mais verbo de ligação. O verbo de ligação, nós vimos que é só no predicado nominal. Para que eu tenha um verbo de ligação, eu tenho o predicado nominal. No predicado verbal, então, vai esquecer verbo de ligação. Nós vamos agora usar os verbos significativos, que são os verbos de ação. Nesse caso aqui do predicado verbal, eu vou ter esse verbo significativo, onde ele vai ser classificado em transitivo ou intransitivo. Vamos ter agora essas duas classificações. Esse verbo significativo, ele vai ser transitivo, quando ele precisar de um complemento para que ele tenha sentido,
E esse verbo significativo, ele vai ser intransitivo quando ele não precisar mais de complemento. Ele sozinho já dá o seu sentido completo. Nós temos aqui os manifestantes responderam as perguntas. Aí eu vou fazer agora uma pergunta ao próprio verbo. Quem responde, responde alguma coisa. Ou a alguém. O que foi que os manifestantes responderam? As perguntas. O verbo responder, ele traz uma informação a mais sobre os manifestantes, porque ele sozinho não dá o sentido completo. Ele precisa de uma informação a mais, ele precisa de um complemento. É aí onde nós vamos ver. Essa informação a mais, esse complemento que nós vamos dar ao verbo, então ele passa a ser chamado de transitivo, porque ele necessita desse complemento, ele precisa dessa informação a mais. No caso de ele precisar dessa informação a mais, ele vai ser o núcleo do predicado. O próprio verbo vai ser o núcleo do predicado. Por quê? Ele está dando um sinal de que ele sozinho não precisa, que ele sozinho não dá conta do recado, ele precisa de um complemento. Então, por isso, por precisar de um complemento, também ele vai ser o núcleo do predicado, que também poderá vir a ser chamado de predicativo do objeto. Nós vimos que temos predicativo do sujeito quando aparece verbo de ligação. Agora aparece verbo significativo, que é o verbo de ação. Então, eu não vou ter mais o predicativo do sujeito. Agora eu vou ter o predicativo do objeto. Por quê? Porque o meu verbo mudou. Eu deixei de usar verbo de ligação e estou passando a usar agora um verbo significativo. E na predicação verbal, esses verbos, eles se ligam ao sujeito, ao predicado, e não esquecendo que, como eu disse anteriormente, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Daí, esses transitivos, como nós vimos no exemplo acima, os manifestantes responderam a quê? As perguntas, eles estão precisando de um complemento. Se ele precisa de um complemento, então ele vai ser transitivo. Todo verbo transitivo, ele tem 3 classificações. Ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, ou ainda transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que é o que nós vamos ver agora. O transitivo direto, ele vai precisar de uma informação a mais, de um complemento, porém sem nenhuma preposição. Nós vimos preposição lá o ano passado, e nós vimos que nas preposições, nós também temos as combinações e as contrações que elas exercem a mesma função de preposição. No entanto, o verbo para ser transitivo direto, ele vai precisar sim de uma informação a mais, de um complemento. Porém, nesse complemento não pode ter nenhuma preposição. Nem preposição, nem combinação e nem contração. Veja. Vitória cantou músicas sertanejas. Quem canta, canta alguma coisa. O que foi que Vitória cantou? Músicas sertanejas. Essa informação a mais que eu dei ao verbo cantar, esse complemento, ele não tem preposição. Se ele não tem preposição, então ele vai ser transitivo direto. E essa informação que eu dei a mais ao verbo cantar, esse complemento que eu dei ao verbo cantar, por ele ser um verbo transitivo direto, este complemento será chamado de objeto direto. Vai ter a mesma classificação do verbo. Todo complemento, toda informação a mais dada ao verbo é chamada de objeto. Tão somente objeto. E daí ele vai receber a mesma classificação que você atribuir ao verbo. Se você atribuiu ao verbo a classificação de transitivo direto, o complemento dele, que é o objeto, também será objeto direto. Aí vamos agora para o transitivo indireto. Nesse caso, para ser transitivo indireto, se faz necessário o uso de uma preposição, quaisquer uma das preposições estudadas, reforçando que combinação e contração exerce a mesma função de preposição. Portanto, se aparecer combinação e contração
no complemento dado ao verbo, também ele será transitivo indireto. Vejam, José treinou para os jogos. Quem treina, treina para alguma coisa. Para que José treinou? Para os jogos. Aqui eu tenho a preposição para, no complemento dado ao verbo treinar. Quando eu tenho uma preposição, então o verbo treinar vai ser transitivo direto. Esse complemento que eu dei ao verbo treinar para os jogos, se é o meu objeto, ele também vai ser indireto, fato que o verbo treinar é um transitivo indireto. Interessou-se pelas camisas. Quem se interessa por alguma coisa. Por quê? Pelas camisas. Aqui eu tenho uma contração. Pelas. Lembrando que nós vimos lá as contrações que são associadas aos verbos das preposições em, da preposição de, da preposição por, da preposição pé, que pode ser associada a pronomes, a artigos, e nós vimos lá no ano passado, tá? Qualquer dúvida, rever o que nós vimos no ano passado de combinação e de contração. Aqui eu tenho a contração pelas. Contração e combinação exercem a mesma função de preposição, é complemento do verbo interessou-se, do verbo interessar. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto e o complemento pelas camisas vai ser o objeto indireto. Por último, a última classificação dos verbos transitivos é o transitivo direto e indireto. Esse aqui são formados por dois elementos. Por que dois elementos? Porque no verbo transitivo direto e indireto, eu vou ter que dar dois complementos ao verbo da oração. Se eu colocar só um complemento, eu vou ter ou transitivo direto ou eu vou ter apenas transitivo indireto. Mas agora eu quero os dois juntos. Para que eu obtenha essas duas classificações juntas, eu preciso atribuir ao verbo da oração dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Vejam só. Não existe nada entre eles. Não existe, mas não existe o quê? Nada. Não existe nada. Primeiro complemento sem preposição. Mas aí eu quero aumentar essa estrutura, eu quero dar mais um complemento para que eu obtenha um verbo transitivo direto e indireto. Se eu já dei um complemento sem preposição, o outro eu vou ter que atribuir uma preposição a eles. Entre eles. Então, aí eu já tive dois complementos. O primeiro, sem preposição, que foi nada, e o segundo, entre eles, com a preposição entre. Daí eu vou ter dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Então, nesse caso, eu vou ter uma oração onde aparece um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Obviamente que nada entre eles, que foi o complemento dado ao verbo existir, será o objeto direto e indireto. Lembrando que a classificação dos objetos, que são os complementos dados aos verbos, eles vão seguir a mesma classificação do verbo transitivo. Se o verbo for transitivo direto, o complemento dado a ele vai ser objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o complemento dado a ele vai ser objeto indireto. Se o verbo for transitivo direto e indireto, o complemento dado a ele também vai ser direto e indireto. Vamos agora ao predicado verbo nominal. Esse predicado verbo nominal, nós vamos ver agora uma associação. Nós vamos pegar um elemento de uma oração com predicado nominal e um elemento de uma oração com predicado verbal. Porque agora eu vou formar uma terceira oração com predicado verbo nominal. Para que isso aconteça, eu preciso pegar o verbo significativo, que é o verbo de ação do predicado verbal, e o predicativo do sujeito, que é aquele adjetivo que nós demos lá no predicado nominal, quando nós tínhamos verbo de ligação. Só que agora eu vou ter o verbo significativo do predicado verbal,
e o predicativo do sujeito do predicado nominal. Somente. Eu vou pegar um elemento do predicado verbal, que é o verbo, e um elemento do predicado nominal, que é o predicativo do sujeito. Vou juntá-los e eu vou ter uma terceira oração, onde agora eu vou ter o predicado verbo nominal. Vejam só. O menino chegou da escola. Verbo significativo chegar, predicado verbal. O menino estava cansado. Verbo de ligação está, predicativo do sujeito cansado. Então, agora eu vou pegar o verbo significativo do predicado verbal, que foi chegou, e o predicativo do sujeito do predicado nominal, que é cansado. Vou juntá-los em uma outra oração. Pego o mesmo sujeito, menino, o verbo do predicado verbal, chegou, o predicativo do sujeito do predicado nominal, cansado, e o complemento da oração, porque quem chega, chega de algum lugar, da escola. Formei uma terceira oração. O menino chegou cansado da escola. Nessa terceira oração, eu vou ter agora um predicado verbo nominal. Por quê? Eu peguei um elemento do predicado verbal, mais um elemento do predicado nominal, juntei os dois elementos em uma outra oração e transformei no predicado verbo nominal. Mas aí, para isso, eu preciso ter o verbo significativo do predicado verbal e o predicativo do sujeito do predicado nominal, tá? Então, quando eu faço essa junção, essa união, eu tenho uma terceira oração, onde aí eu vou obter nessa terceira oração um predicado verbo nominal. E depois eu tenho os verbos intransitivos. Lembra quando eu disse lá, quando a gente estava vendo o predicado verbal, que os verbos significativos eles podem ser transitivos e intransitivos. Transitivo, quando eu preciso de um complemento para dar o verbo e ele tem sentido. Já os intransitivos, eles são completamente independentes. Eles sozinhos dão conta do recado. Eles não precisam de ajuda de ninguém. Os verbos intransitivos, eles não precisam de nenhum complemento. Eles chegam, falam e eles por si já dão seu sentido completo. Vejam só, Oswaldo saiu. Simplesmente Oswaldo saiu. Eu já sei que ele não está mais naquele lugar. Eu posso acrescentar algo, dar mais informações sobre Oswaldo ao verbo sair? Posso, sem nenhum problema. Essas informações que eu vou dar mais vão servir apenas para que eu tenha uma estrutura maior da oração. Porque se eu disser simplesmente que Oswaldo saiu, o verbo, ele já dá o sentido completo, ele já me dá uma informação. Ele saiu. Agora, se eu quiser dizer mais alguma coisa, Oswaldo saiu cedo de casa. Pronto, apenas eu aumentei a minha estrutura da oração. Mas se eu disser simplesmente que ele saiu, o verbo por si já tem o seu sentido completo. Mas aí, professora, eu posso aumentar? Pode. Mas o verbo vai ser intransitivo porque ele sozinho já dá o seu próprio sentido. Bom, joinhas, foi isso aqui que nós vimos na última aula. A gente agora relembrou um pouco. Vocês vão dar continuidade em casa aos estudos. Momento atípico que nós estamos. No entanto, se for necessário que vocês fiquem em casa, nós vamos ficar trabalhando dessa forma agora nessa sistemática, que ela é nova tanto para nós como para vocês. No entanto, nós vamos apenas nos adequar agora a essa nova realidade. Bons estudos e fique em casa. Beijos.
clica parar de gravar. Ó, vai lá em cima e clica interromper gravação.